Amém? Eu creio que nós estamos em um ambiente profético, amém? Nós estamos em uma atmosfera profética e eu creio nas grandes coisas que o Senhor faz através das nossas palavras. As nossas palavras pavimentam o futuro, as nossas palavras criam caminho para grandes coisas acontecerem. É pelo poder da palavra. A Bíblia diz que o poder da vida e da morte está na palavra. Provérbios fala sobre isso. O poder da vida e da morte está nas nossas palavras. E eu creio que nós precisamos fazer bom uso das nossas palavras. Amém ou não? E hoje eu quero falar um pouco com você sobre isso. Essa é uma palavra que queimou no meu coração há alguns dias. Eu estou mais uma vez no desafio de leitura da Bíblia toda e agora em 42 semanas, passando novamente por todo o Pentateuco e por toda essa jornada da saída do povo do Egito, que sempre nos ensina tanto e que sempre, nunca podemos perder de vista. O Senhor disse que deveríamos fazer isso como memorial. Falei aqui na Páscoa sobre memoriais. Precisamos ter isso como memorial e não perder de vista a palavra e estar constantemente lendo novamente, lendo novamente, lendo de novamente. Levítico, Número, Deuteronômio, toda a Torá, toda ela tem a sua importância, inclusive como algo que foi escrito, como nós vamos ler também daqui a pouco Paulo falando isso, como algo que nós não podemos perder de vista, como algo que nós devemos trazer à memória, que é pedagógico, que é tão cheio de lições para as nossas vidas. E eu queria ir com você hoje em Números, então, no capítulo 14. Eu quero trazer à memória aqui essa história que muitos de nós conhecemos, e eu quero ler então um texto que está com você, em Números 14, a partir do verso 18. Nós vamos ler aqui, vamos ler a partir do verso 13. Consegue colocar para mim, irmão, por favor? Números capítulo 14, verso 13. Se você conseguir colocar na revista e atualizada, vai parecer mais com a minha aqui que eu estou lendo. E aí nós vamos conseguir tentar sincronizar um pouquinho, já que a minha versão não tem aí nesse programa. Números capítulo 14, a partir do verso 13. Eu quero recapitular, antes de ler Números 14, a partir do 13 com você, o que aconteceu aqui no capítulo 13 de Números. O capítulo 13 de Números é um capítulo muito conhecido, é um capítulo muito pontual dentro aqui da Torá, porque é aquele momento em que eles estão então no deserto, o povo de Israel foi tirado do Egito, atravessou o Mar Vermelho. O Senhor entregou a eles os 10 mandamentos, entregou todas as ordenanças, mandou que eles construíssem uma igreja, construíssem um tabernáculo, um lugar de culto, um lugar de encontro com o Senhor, ali no meio do deserto. Deu a eles as suas instruções, deu a eles leis sanitárias referente àquele tempo que eles viviam, o que eles não deveriam comer, como eles deveriam defecar, como eles deveriam, como a mulher menstruada deveria se portar, e como eles deveriam, toda aquela lei sanitária diante da realidade de um povo que estava no meio do Egito, no meio do deserto, sem caesbe, sem sabonete, sem absorvente, sem fiscalização para saber se o porco foi morto do jeito certo, para saber se os bichinhos estavam sendo bem tratados. Então o Senhor dá toda uma lei sanitária. Eu preguei aqui uma vez, não faça estrogonofe de carneiro, de cabrito, porque ele fala lá no texto para não cozinhar a carne do cabrito no leite da sua mãe. E eu fui mostrar como que hoje é entendido dentro da nutrição que o leite anula a propriedade da carne, anula a proteína da carne. Então Deus é tão detalhista que Ele está dizendo: olha, o meu povo está no meio do deserto, eles precisam de força, eles precisam de proteína. Eu não vou conseguir explicar isso agora direito, mas só obedeça, não faça estrogonofe de cabrito, não cozinhe o cabrito no leite da sua mãe. E aí cada lei dessa tem um propósito, da lei sanitária, tem a lei cerimonial que aponta para Cristo, todas aquelas cerimônias, todas aquelas festas, todos aqueles rituais, e tem a lei moral, que são os 10 mandamentos, que é a lei estabelecida de Deus, os mandamentos do Senhor. E Deus entrega isso ao seu povo, e depois eles estão no deserto.
E agora eles estão rumando para a terra prometida. O Senhor falou, olha, eu vou levá-los para uma terra prometida. Eu vou levá-los para uma terra que mana leite e mel. Vocês vão atravessar o Jordão e vocês vão viver um novo tempo. Vocês vão viver uma nova história. Eu tenho grandes coisas para a vida de vocês. Eu tenho algo muito incrível para fazer na vida de vocês. Vocês vão viver coisas extraordinárias nessa terra prometida que eu tenho para a vida de vocês. Essa terra está habitada por gigantes, mas vocês vão tomar posse desses gigantes, vocês vão vencê-los na força do Senhor e vocês vão conquistar essa terra. E aí no capítulo 13 de Números, o Senhor diz a Moisés que ele deveria separar então 12 espias. E ele diz, olha, você vai pegar um espia de cada terra, de cada tribo, um homem de cada tribo, e você vai enviá-los para eles espiarem a terra. E eles vão lá olhar essa terra, e eles vão olhar essa conquista, e eles vão trazer o relatório. E aí nós temos no capítulo 13, um capítulo de azar aqui, que dá ruim para muita gente aqui. Por quê? Porque eles voltam, e eles voltam com um relatório negativo. Diga comigo, um relatório negativo. Fale para alguém perto de você, cuidado com os relatórios negativos. Fale com convicção, fale, cuidado com os relatórios negativos. E aí eles voltam com aquele relatório negativo. E 10 daqueles estão ali murmurando. Estão ali dizendo, ixi, rapaz, não tem jeito. Olha, fomos lá, a terra é maravilhosa, mas não dá não. Meu irmão, pensa nos homens brutos que tem lá. Pensa na bagaceira que é, o negócio é difícil. Não tem como, irmão. Pode ter, não dá, não tem jeito. E eles começam com aquela conversa, e a conversa vai se contagiando, vai contagiando um ao outro, e daqui a pouco está todo mundo murmurando, todo mundo reclamando, todo mundo falando, e um burburinho todo, e uma conversa toda, e levanta um valente, levanta um doido, levanta um Josué, e diz, cala a boca todo mundo. Porque se Deus disse que Ele vai nos dar a terra, Ele vai nos dar a terra. Pode ter gigante, pode ter unicórnio, capricórnio, câncer, pode ter dragão, dinossauro, tiranossauro rex, pode ter o que for nessa terra. Se Deus prometeu essa terra, Ele vai nos dar. E Caleb olha para Josué e fala, tamo junto. Eu estou contigo aí nessa parada, irmão. Eu creio desse jeito aí. Eu acredito nisso aí, ó. E aí, irmãos, chega o capítulo 14. E esse capítulo 14 mexeu muito comigo essa semana quando eu li. Já tem alguns dias, nós estamos aqui já eu ia pregar, na verdade, no domingo passado. Nós tivemos uma intercorrência, e eu não consegui pregar no domingo passado, mas eu já estou um pouquinho adiante, já cheguei em Deuteronômio, mas isso ficou martelando para mim um detalhe que eu não tinha me atentado, que está aqui em Números 14, que eu não tinha me atentado em todas as minhas leituras anteriores da Bíblia. Eu estou agora na minha 29ª leitura da Bíblia inteira. E eu sempre digo que cada leitura da Bíblia inteira que eu faço, eu descubro coisas novas, Deus revela coisas novas. A palavra de Deus é viva, ela se renova todo o tempo, ela é nova, ela é o pão nosso de cada dia. Então Deus tem sempre algo novo para revelar. Eu acabei de colocar ali agora à tarde, quando eu li lá em Deuteronômio, no capítulo 12, no verso 20, quando o Senhor está dizendo, olha, quando vocês entrarem nessa terra prometida, vocês vão comer carne à vontade. Aí eu postei lá assim, se eu fosse ter um açougue, o nome do meu açougue ia ser Deuteronômio 12, 20. Vocês vão comer carne à vontade. Eu nunca tinha me deparado com esse texto dessa forma. Então é interessante como a palavra de Deus, irmãos, eu sou apaixonado pela Bíblia. Ela se renova e você vai lendo e você vê algo que você fala, meu Deus, Senhor, isso aqui é novo, isso não estava aqui, o Senhor colocou isso agora, fala sério. E eu me deparei com isso, e isso trouxe muito temor ao meu coração. E eu falei, por isso que eu preciso compartilhar. Eu entendo que como pastor, eu não posso ficar com temor sozinho, Eu preciso compartilhar, porque é um temor para mim, é um temor para nós. E ele diz então aqui, no capítulo 14, que eu pedi para colocar no verso 13, ele diz assim, aí o povo murmurou e o Senhor falou, eu vou destruir esse povo. Eu vou acabar com essa galera. E aí no verso 13,
Respondeu Moisés a Jeová: assim os egípcios o ouvirão, pois pela sua força fizeste sair esse povo do meio deles, e o dirão aos habitantes dessa terra: eles ouviram que tu, Jeová, está no meio deste povo, pois tu, Jeová, és visto face a face, e a tua nuvem está sobre eles, e tu vais diante deles, de dia numa coluna de nuvem, e de noite numa coluna de fogo. Se matares esse povo como um só homem, as nações que ouviram a sua fama dirão: por que Jeová não podia introduzir esse povo na terra que lhe prometeu com juramento? Por isso os matou no deserto. Agora, pois, engrandeça-se o poder do Senhor, segundo disseste. Jeová é tardio em irar-se, abundante em misericórdia, que perdoa a iniquidade e transgressão, e não terá por inocente o culpado, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, na terceira e na quarta geração. Perdoa a iniquidade deste povo, segundo a tua grande misericórdia, e como tens perdoado a esse povo, desde o Egito até aqui. Fala comigo, desde o Egito até aqui. Dá um pause aqui que a gente vai ler já já o 20 em diante. Moisés então argumenta. Quando ele vê que Deus ficou irado por causa da murmuração do povo, Moisés se levanta para falar com Deus. Moisés trocava ideia com Deus. E Moisés vai falar com Deus. Moisés vai dizer: Senhor, como que o Senhor vai destruir esse povo? Imagina Moisés trocando aquela ideia assim de amigo com Deus, né? Falando, como que o Senhor vai construir esse povo? O que vão dizer do Senhor? Que o Senhor tirou esse povo do Egito para matar eles no deserto e não foi capaz de trazê-los para a terra prometida. E Moisés começa a argumentar com Deus e usa inclusive a palavra de Deus, porque o Senhor é tardio em irar-se. Fala comigo, o Senhor é tardio em irar-se e rico em misericórdia. Ele cita isso aqui, ele fala: Senhor, o Senhor é tardio de irar-se, o Senhor é rico em misericórdia, e ele argumenta diante do Senhor, e ele pede: Senhor, perdoa esse povo do jeito que o Senhor tem feito, desde que o Senhor tirou eles do Egito. Lembra que eu falei aqui, que se eu tivesse, que se eu fosse Deus, a Bíblia ia acabar lá em Êxodo, no capítulo 15 por ali, mais ou menos? Porque o povo acabou de sair do Egito. Eles acabaram de ver Deus vencer todos os deuses egípcios, matar todos os filhos dos primogênitos dos egípcios, atravessá-los pelo Mar Vermelho, destruir o exército de Faraó no Mar Vermelho. Eles viram algo que ninguém jamais viu nessa terra. E o que eles estão fazendo? Murmurando, porque não tinha bebedouro. Porque não tinha água para eles beber. Estão reclamando. Falei, acabava aqui. The end. O fim da Bíblia. A Bíblia ia ter 65 capítulos, se fosse eu. 50 de Gênesis e só 15 de Êxodo. O Apocalipse era ali mesmo. Mas Deus é o quê? Diga comigo, rico em misericórdia, longânimo, cheio de paciência. Fale para alguém perto de você, pense em alguém paciente. É o Senhor. Amém ou não? E Moisés está dizendo isso: Senhor, esse povo, Deus, do jeito que o Senhor está perdoando eles, desde que eles saíram lá do Egito, Senhor, perdoa de novo. Releva, Jesus. Releva, Senhor, né? Não era revelado como Jesus ainda, mas releva, Senhor. Aí, irmãos, verso 20. Tomou-lhe Jeová, conforme a tua palavra, lhe perdoei. Está dizendo, olha, do jeito que você falou, eu fiz. Eu perdoei eles. Porém, diga comigo, porém, tão certo como eu vivo, e que como toda a terra se encherá da glória de Jeová, dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, e todavia me puseram à prova já 10 vezes, e não obedeceram a minha voz,
nenhum deles verá a terra que com juramentos prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Porém, o meu servo Calebe, porque nele houve um espírito e um outro espírito, e porque perseverou em seguir-me, eu o introduzirei na terra em que entrou, e a sua semente a possuirá. Você pode dizer comigo, misericórdia? Sabe, eu disse aqui que algo me chamou a atenção nesse texto que eu não tinha reparado nas outras 29 leituras da Bíblia inteira que eu passei por esse lugar, nas mais diversas versões, e eu até quando vi fui comparar as outras versões. É que ele disse que por 10 vezes o povo pôs o Senhor à prova. E aí eu compartilhei lá no grupo do desafio de leitura coloquei no dia dessa leitura, eu coloquei lá assim: a paciência de Deus tem limite. O bispo JB sempre fala isso. Ele cita outros exemplos de momentos da palavra, como Jeremias falando algo sobre isso, falando como que a paciência de Deus também tem limite. Diga para a pessoa que está do seu lado assim: Ele é rico em misericórdia, longânimo, tem muita paciência. Mas diga para si: mas, porém, entretanto, no entanto, todavia, a paciência de Deus tem limite. E eu coloquei lá esse texto, eu falei, eu nunca tinha reparado que foram 10 vezes. E aí uma pessoa me mandou no privado que a Bíblia que ela estava lendo tinha em destaque, era uma Bíblia daquelas do expositor, que ela tem um versículo, e logo na mesma, não é separado, na mesma vem de vermelho é o comentário daquele pedaço. E na Bíblia dela tinha os 10 momentos. Quais foram os 10 momentos, citando, lembrando quais foram aqueles 10 momentos, desde que o povo saiu do Egito, as 10 vezes que o povo reclamou. As 10 vezes que o povo murmurou. Até o ponto de Deus chegar e dizer: chega, a minha paciência se esgotou. Hoje eu vim aqui dar um recado para nós, é nós. Não é um recado para você, irmão, é um recado para a gente. Porque eu, como pregador, sei que a pregação não é para vocês somente, ela começa em mim. Se Deus bater em você, Ele começa batendo em mim. Ele te apanha primeiro. Então esse é um recado para mim e para você. Sabe, a paciência de Deus tem limite. E se tem uma coisa que entristece tremendamente o Senhor ao ponto de esgotá-lo, é murmuração. Fala comigo, murmuração. Não, fala comigo, murmuração. Sabe, essas 10 vezes que o povo de Israel deixou Deus entristecido, foram murmurações. Foram reclamações. 10 vezes. O povo reclamou. De novo, reclamou. Moisés, Senhor, tá bom, Moisés. Reclamou. Senhor, tá bom, Moisés. Reclamou de novo. Reclamou 10 vezes, irmão. Até que na 10ª vez, aqui a Bíblia está dizendo, eles não vão entrar na terra prometida. Sabe, eu quero dizer uma coisa para você aqui a respeito da murmuração, irmão. Algumas coisas que a gente precisa aprender aqui com esse texto, ou nos lembrar disso. Uma das coisas que a gente vê nesse texto aqui é que a murmuração não afeta só a gente, não. A murmuração também atrapalha a vida dos outros. Fala para alguém perto de você assim, cuidado com a tua língua, porque ela não compromete só a tua vida. Fala assim, ela pode comprometer a minha também. Sabe por quê? Porque Deus fala assim, o tempo que vocês iam gastar de 40 dias, vocês vão ficar 40 anos agora. Vai ser 1 ano para cada dia. Os descendentes de Josué e os descendentes de Calebe, eles vão entrar na terra. Os outros não vão entrar. Só que aqueles descendentes de Josué, eles não entraram na hora na terra, não. Eles tiveram que esperar os 40 anos por causa dos outros. Você já teve que esperar por causa dos outros?
Né? Quem aí tem irmãos, né? Porque quem é filho único não tem esse problema, mas quando tem irmão já aconteceu isso com você na sua casa, não já não? Que por causa do erro do seu irmão você acabou sofrendo também? Nunca aconteceu, né? Imagina. Acabou sofrendo também. Então, o povo teve que esperar 40 anos. Eu imagino esse povo, 40 anos, olhando e falando, rapaz, já era para a gente estar lá na terra comendo a carne. Já era para a gente estar lá na terra desfrutando da terra prometida. E aí mas a gente não pode, eles não podiam murmurar, né, irmão? Eles já tinham aprendido a lição. Mas eu imagino eles olhando e sabendo que eles não entraram na terra prometida ainda. Por 40 anos eles tiveram que esperar. Sabe por quê? Porque a murmuração não compromete só a nossa vida, a murmuração compromete a vida dos outros também. Ei, talvez seu casamento está comprometido por causa da murmuração. Ei, talvez a tua família está comprometida por causa da tua murmuração, porque você está abrindo a sua boca para reclamar, para murmurar, e você está mudando, pesando a atmosfera. Atraindo, sabe o que para a sua vida? Preciso lhe dizer a verdade, demônios. Sabe o que a murmuração atrai para a nossa vida? Coloca por favor aí, 1 Coríntios, capítulo 10, verso 10. O apóstolo Paulo, nova aliança, tempo da graça, está nos exortando a respeito disso. Em 1 Coríntios, no capítulo 10, no verso 10, ele está nos dando um conselho assim, ó. E nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Ele está aqui no capítulo 10, depois você pega o capítulo 10 todo, ele está botando o exemplo do deserto como referência. O capítulo 10 está falando sobre isso. Sobre ele está citando e contando a história do que aconteceu com o povo lá no deserto. E nesse momento ele exorta dizendo, e não murmurem, como eles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Em algumas traduções diz destruidor. E aí no verso seguinte, no verso 11, ele diz assim, ó. Estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa. Não, nós precisamos repetir isso, porque o que está escrito tem um propósito. Ei, não está lá na Bíblia, lá em Números, no capítulo 14, só para você olhar e nem olhar, porque tem uns que nem lê essa parte. Não, isso aí é o Velho Testamento, isso aí é lá. Não, Paulo está dizendo assim, ó, são exemplos que foram escritos para a nossa advertência. Repete comigo, foram escritos para a nossa advertência. Então Deus está dizendo assim, olha, isso aqui foi escrito para divertir vocês, para lembrar para vocês que eu odeio a murmuração. Que eu odeio a reclamação. Irmãos, a murmuração, ela atrasa tantas coisas nas nossas vidas. Atrasou a conquista daquele povo. Atrasou o processo na vida deles. Sabe, talvez você podia estar muito mais adiante, mas a sua língua é a trava que está te impedindo de avançar. Sabe, talvez você poderia estar vivendo coisas muito maiores em Deus, mas a sua murmuração está te impedindo de viver isso. Isso foi tão forte para mim, irmãos, nessas últimas 2 semanas, quando eu me deparei com essas 10 vezes aqui. E eu me lembrei de Provérbios, quando diz que aquele que muito repreendido endurece a serviço será quebrado, de repente, sem que haja cura. É repreendido muitas vezes e não muda. Tem uma hora que vem um basta de Deus. Sabe, quando você vê o basta de Deus chegar na vida de uma pessoa, acredite, essa pessoa foi advertida. Essa pessoa teve muitas oportunidades, porque Deus é longânimo. Deus dá muitas oportunidades. Mas naquele momento o Senhor falou, não dá mais. Agora esse povo não vai entrar na terra prometida. Eu ouvi algo tão forte esses dias, eu falei, mexeu comigo isso. A pessoa falou assim, ó, se Deus não deixou Moisés, irmão, se Deus não deixou Moisés entrar na terra prometida, para mostrar o tanto que ele é sério. Alguém pode dizer, pô, é Moisés, né, Senhor? Falou Moisés, e eu li isso agora, no final de Números, quando tem ali aquele momento em que o Senhor fala isso para Moisés. Moisés, você não vai entrar na terra prometida. Senhor, eu quero tanto... Moisés argumenta. Desse jeito que ele fez aqui, ele conversa com Deus. Deixa eu ver a terra. O Senhor fala, sobe no monte.
e eu vou te mostrar a terra. Você vai ver a terra de longe, mas você não vai entrar. Sabe por quê? Porque no dia que eu falei para você falar a rocha, você feriu a rocha. Você não me glorificou diante do meu povo. Então nós precisamos aprender a levar Deus a sério. Então hoje eu quero dizer para você, cuidado com a murmuração. Como eu disse aqui, algumas coisas sobre a murmuração. Primeiro, a murmuração atrapalha a vida dos outros. Não contamina só a nossa vida, contamina a vida dos outros. Tem pessoas sendo, atrasadas na sua vida por causa da murmuração. Se deixa levar por isso. Se deixa levar por esses relatórios. A segunda coisa que eu aprendo aqui, Moisés foi falar com Deus, irmão. Moisés sabia que Deus não gostava de murmuração. Moisés não foi falar com o povo. Moisés foi falar com Deus. Sabe o que isso significa? Não significa que você tem que calar para tudo. Não significa que você tem que aceitar tudo. Fala para alguém perto de você, você não tem que aceitar tudo. Não significa que você tem que só calar a boca e pronto e aceitar. Não é isso. A murmuração, irmão, não é quando você cala e aceiteis mesmo sem aceitar. Não. Significa que você tem que saber com quem você vai falar. É por isso que Jesus falou assim, se você encontrar o seu irmão no erro, o que Jesus disse que você faz? Vai lá na rede social e faça um post sobre isso. É isso que Jesus manda fazer? Não, ou então melhor, vai lá nas redes sociais e faça um comentário nas postagens dele e repreenda ele lá nos comentários das postagens. É isso que Jesus disse? Não, se encontrar o teu irmão no erro, chama quem? Chama o teu irmão. Irmão, se você encontrou alguém no erro e você falou do erro da pessoa e não falou para a pessoa, isso é murmuração, isso é reclamação, isso é fofoca e Deus reprova. Você tem algo para falar? Fale a quem pode resolver a parada. Eu sempre disse isso, irmão. Eu sempre disse, olha, Paulo não escreveu dos Gálatas aos Coríntios. Ele escreveu para os Coríntios o que ele precisava falar para os Coríntios. Aos Gálatas, ele escreveu o que ele precisava falar para os Gálatas. Aos Filipenses, ele escreveu o que ele precisava falar para os Filipenses. Ele não fez uma xerox e saiu mandando para todo mundo da carta. Ele escreveu a cada um que ele precisava tratar com cada um. Porque cada um é cada um. Amém ou não? Então, se você tem algo que lhe incomoda, Moisés está fazendo isso aqui, ele vai falar com Deus, irmão. É com Deus que ele tem que falar, não era com Josué, não era com Caleb, não era com o povo, era com Deus. Ele estava dizendo em outra parte, Deus, eu não concordo do Senhor destruir esse povo. Meu irmão, você é livre para dizer, Senhor, eu não concordo. Muitos homens na Bíblia falaram isso, Senhor, não com essas palavras, mas chegaram diante de Deus e tiveram esse papo reto. Uma vez eu fiz um culto, um dos meus cultos temáticos, chamado Adoração Sincera, e eu preguei de máscara num primeiro momento. E eu falei, quantas vezes, irmão, nós estamos usando máscara nas nossas orações? Falei, arranca essa máscara e mostra quem você é de verdade para Deus. Senhor, eu não gostei disso não. Deus, eu não gosto dessa pessoa não, me ajuda a gostar dela, porque eu sei que eu não posso ficar com raiva dela, mas eu não consigo também gostar não. Sabe o que são os salmos, irmãos? Os salmos é a sinceridade de Davi, é a humanidade de Davi. Davi está dizendo em um dos salmos assim, eu quero que esse povo morra de diarreia. Tradução da linguagem de hoje é isso. Ele está dizendo, na verdade, assim, Deus, que a mesa deles se torne em laço. Sabe o que é isso, segundo os historiadores, os estudiosos dos originais da palavra? Que eles morram de diarreia. Mas Davi falou isso para quem? Para Deus. Será que... Se orou, irmão, amor, está repreendido em nome de Jesus. Minha mãe está dizendo, será que alguém orou assim por ela, que ela está com diarreia? Misericórdia. Está repreendido em nome de Jesus. Eu anulo essa palavra, essa oração que foi feita aí contrária. Né? Mas esse é o coração, irmão, essa é a sinceridade. Nós precisamos aprender a desenvolver essa cultura. Sabe, que o Senhor nos ajude a isso. A murmuração era isso, saía reclamando, se queixando com quem não podia resolver o problema. Com quem não podia resolver o problema. Fale para alguém perto de você, pare de falar com quem não pode resolver o problema. Sabe qual é uma prova disso? Na internet a gente vê isso claramente, irmão. Porque você posta uma coisa nos stories, você vê um ou outro que vai lá mandar uma mensagem no direct, é assim ou não é? Agora, quando você posta lá, para todo mundo poder comentar, que o comentário vai aparecer,
Aí tem um monte de gente lá querendo aparecer no comentário, fazendo o seu comentário negativo. Entendeu? Criticar. Eu não estou dizendo aqui que existem as críticas, e eu sempre falo isso. O bispo nos ensina isso com muita força e constantemente ele está repetindo. Não aceite crítica de quem nunca construiu nada, porque tem gente querendo dar crítica construtiva e nunca construiu nada. Saiba de quem vem a crítica. Quem é a crítica? Alguém te conhece, te ama? A pessoa que conhece e te ama, ela te chama, ela te repreende. Eu me lembro que na época que o Bolsonaro ainda estava governando, o bispo muito próximo dele, e o Bolsonaro falou, uma asneira, ele quase não fez isso, durante o governo dele. Oh, Jesus. Irmão, se tem alguém que vacilou em relação às palavras e sofreu as consequências, infelizmente, foi o presidente Bolsonaro. E o bispo, eu vi ele falando isso. Ele falou, uma das coisas que fez o Bolsonaro perder essas eleições foi a sua boca. E em um desses momentos, alguns pastores entraram publicamente na internet para criticar uma fala que o Bolsonaro tinha feito. E eu me lembro na reunião de pastores na mesa, o bispo falando, sabe por que eu não fui me posicionar na internet? Porque eu tenho um contato direto com ele e eu aprendi que se eu tenho que repreender ele, não é na internet. Falou, se eu sou seu amigo e eu tenho o seu contato, eu tenho acesso a você, para que eu vou lá? Você fez algo que eu não concordei, eu vou lá na internet falar o que você fez. Isso não é amigo. O amigo verdadeiro vai chegar, ei, está errado isso aí que você falou. Não gostei disso aí que você falou, não. Essa é a verdadeira amizade, irmão. Mas sabe o que a murmuração faz? Ela lança maledicência, ela vai falar com quem não vai resolver, só vai aumentar o problema, como foi o caso deles. Então, aqui com Moisés eu aprendo, nós precisamos falar com quem pode resolver o problema. Você pode dizer amém? Você pode dizer amém? Irmão, deixa eu te dizer uma coisa como pastor dessa igreja. Se você tem algo nessa igreja que te desagrada, fale com o pastor dessa igreja. Amém ou não? Você tem acesso. Se você não tem meu WhatsApp, peça para a pessoa do seu lado que ela deve ter. Se ela não tem, a do outro lado tem. Entendeu? No momento eu não vou responder que eu estou de férias do WhatsApp. Estou uns dias de desintoxicação. Num primeiro momento eu achei que era o diabo, mas depois eu falei, acho que é o Senhor. Estava precisando desse descanso. Eu falei para o meu amor, hoje eu estava até pensando, rapaz, acho que eu não vou voltar para o WhatsApp, né? É difícil hoje não ter um WhatsApp, né? Mas esse final de semana foi tão... Na sexta-feira meu celular bugou de um jeito maluco. Última tecnologia é um iPhone, viu, David? O iPhone também buga, tá vendo? Você que é o defensor do Samsung. E o cara, inclusive, da assistência, ele falou, cara, isso aqui é completamente fora do normal isso acontecer. Entendeu? Fora do normal. E aí, beleza, teve que formatar. Tinha um backup, recuperou tudo, menos o WhatsApp. Fiquei sem o WhatsApp. Irmãos, e eu entendi isso, porque o WhatsApp hoje para mim, eu já expliquei isso aqui há alguns dias, quando eu tive um outro problema no ano passado com o WhatsApp. O WhatsApp hoje é a principal ferramenta do meu ministério. Eu gerencio todos os grupos, todos os desafios, são milhares de pessoas, são muitas coisas, tudo resolvido ali através do WhatsApp. É o meu gabinete, é um lugar onde eu atendo pessoas do Brasil inteiro. É um ministério. É ministério. Se fosse Instagram, Facebook, o carro, outra coisa, não ia ser uma ferramenta como é o WhatsApp. E foi justamente o WhatsApp. E aí, de sexta-feira, falando sobre murmuração, porque na sexta-feira aí eu tinha que pregar, e aí o Ronald e o Júnior foram comigo, Aí eu fui pegar o Ronald, aí quando o Ronald entrou no carro, ele já falou assim, mas e aí, o que aconteceu com o WhatsApp? Eu falei, não quero falar sobre isso. Estou indo pregar e você já sabe, nós vamos orando em línguas. O Júnior entrou no carro, e aí, pastor, o que aconteceu com o WhatsApp? Não quero falar, não quero murmurar, não quero, vocês não vão poder resolver o problema mesmo? Não quero, vamos orando em línguas. Começamos a orar em línguas dentro do carro e fomos orando em línguas. Irmão, em vez de murmurar, ore em línguas. Começa a orar em línguas.
Já viram lá o memezinho? Como não? Estou há 3 meses sem brigar com a minha esposa. A mulher vem para reclamar e o homem está lá. Senhor, abençoa o nosso casamento, Jesus. E a mulher fica lá esperando. O homem, ele, Jesus, a minha esposa, Senhor, abençoa a vida dela, Pai. Uma mulher tão maravilhosa que o Senhor me deu. Aí ele postou, estou há 3 meses sem brigar aqui em casa. Irmão, aquilo é a mais verdade que existe. Não só em relação ao casamento, mas em relação à vida. Falei, vamos orando em línguas, porque eu não quero que... Sabe por quê, meu irmão? Isso polui a nossa atmosfera. Eu já experimentei isso, irmão. Eu já experimentei entrar no carro para ir pregar num lugar. E na meia hora do caminho, nos 45 minutos do caminho, na 1 hora que a gente foi no caminho, eu cheguei num lugar lá, quase pedindo para o pastor, irmão, tem como eu não pregar? Porque nesse carro agora eu fui... A atmosfera foi roubada. Eu orei para pregar aqui hoje, mas no carro foi roubada aqui a glória que estava na minha vida. Falei, então não vamos nem conversando na ida, vamos só orando. Porque eu não quero perder. Pronto, agora não tem mais horário para terminar. Não murmura, não. E aí eu fiz isso. Aí fui, preguei, ministrei, de lá a gente foi para outro lugar. Aí no sábado de dia, meu amor falou, amor, descansa. Descansa. E aí eu tinha entrado, como eu tinha tentado algumas vezes, aí veio a mensagem do WhatsApp, seu número foi banido por 6 horas. Mas não pode tentar mais acessar de novo. Aí eu falei, meu Deus, daqui a pouco eles fazem que nem da outra vez, que eu tive que mandar o anjo lá no Vale do Silício para poder liberar meu WhatsApp. Aí já estava de jejum mesmo, já fiquei de jejum sábado o dia inteiro, só na água, só fui comer hoje. Mas aí, meu amor falou, descansa, amor. Aí eu deitei e dormi, depois da live, descansei. Falei, quer saber, vou descansar, não vou tentar mais hoje não. Pronto, agora também não vou tentar mais não. Aí meu amor saiu, que ela tinha um encontro com a bispa ontem, foi lá para a casa da bispa, e eu tinha um evento para pregar à noite. E antes do evento eu entrei no banheiro, irmão, e eu adorei o Senhor, como o Bill Johnson, dançando naquele banheiro, né? Louvando ao Senhor na maior altura, adorando a Deus. Falei, vou descansar no Senhor, irmão. Estava precisando disso aqui. Não vou tentar mais hoje, amanhã eu tento. Depois eu falei, quer saber? Não vou tentar nem amanhã. Vou deixar para tentar só na segunda-feira. Nem tentei hoje mais acessar. Fiquei de boa, irmão. Sabe, você precisa aprender, nós precisamos aprender a transformar aquilo que vem para roubar a nossa paz, a nossa alegria, em algo a nosso favor, irmão. Aquilo poderia ter me derrubado, poderia me deixar chateado. Não, sabe o que eu fiz? Eu falei, meu irmão, isso aqui é uma oportunidade para eu descansar. Agora, se foi o capeta que fez isso, agora lá no inferno ele está se endemoniando de raiva, porque agora eu estou louvando a Deus, estou bem dizendo o nome do Senhor, dizendo, Deus, o Senhor está no controle, agora eu é que não quero mais WhatsApp, eu estou de boa. Meu irmão, sabe o que é confundir o inimigo? É quando ele faz cria uma circunstância para roubar a sua alegria, e você transforma isso em alegria. Em alegria. Aí fomos, irmão, aí fui e tal. Aí hoje, né, esse evento que eu fui ministrar, tinha uma estrada de chão, dormimos por lá. E aí, hoje, voltando, aí depois da tarde, ia voltar para lá de novo para esse evento, aí fui. Aí à tarde tem que pegar uma estrada de chão, estou lá, aí na estrada de chão, indo Radassa comigo, a sobrinha Giovana e o João Antônio. E aí eu peguei um buraco e rasgou o pneu. Rasgou o pneu no meio daquela poeira toda da estrada de chão. Falei, olha que oportunidade boa para murmurar. Falei, não vou. O que eu vou fazer? Vou entrar no meu modo Wildman e vou fazer uma sessão de fotos. João Antônio, pai, deixa eu te ajudar. Falei, ótimo, bora. E o João Antônio, irmão, primeiro pneu que ele trocou da vida. Todo feliz, trocando pneu comigo, postei lá nos stories, falei, os buracos da vida pode ser uma oportunidade para você murmurar, ou pode ser uma oportunidade para você ensinar o menino a ser homem. João Antônio, você não vai conseguir desarmar. Consigo, pai. Foi. Tirou o parafuso, eu falei, é isso aí, garoto. E Radassa dentro do carro, irmão. Quando eu abri a porta, pai, liga o ar que está quente. E eu e o João lá, ó, trocando pneu, irmão. Virou escola, virou didático,
Virou pedagógico, irmão, a murmuração rouba essa alegria. Meu irmão, o que veio para te derrubar, o que veio para poder roubar a sua energia, transforma isso em poder, transforma isso em alegria, transforma isso em oportunidade. Se a vida te der um limão, faça uma limonada, faça uma pregação, faça um livro, faça uma canção, faça algo que vai abençoar a sua vida e a vida das outras pessoas. Não murmure! Irmão, você pode dizer que eu tenho qualquer defeito na minha vida, e eu sei que eu tenho vários. Mas eu quero dizer uma coisa, meu amor disse que ela lista. Mas eu quero dizer uma coisa, se tem uma coisa que eu carrego comigo há anos, é que eu procuro sempre olhar o melhor de toda e qualquer situação. Qualquer coisa que aconteceu. O apóstolo Paulo fala assim, analisa tudo e retém o que é bom. Às vezes vem uns pregadores aqui, né? A gente traz alguns aspirantes, são pessoas que estão treinando, pessoas que estão aprendendo, e eles andam pelos campos, e aí eles me perguntam no final, eu falo, e aí pastor, me dá um feedback. Eu falo, irmão, presta atenção. Eu quero dizer uma coisa para você, teve algo na sua mensagem que abençoou a minha vida. Sabe, teve algo que abençoou a minha vida. Às vezes eu sei que se tem um feedback pontual, eu vou dar para ele esse feedback, ele está me pedindo, é o que eu falei aqui, eu vou falar quem pode resolver o problema. Mas tem pessoas que ao invés de fazer isso, sabe o que ela vai falar? Ela vai sair falando do pregador, ao invés de chegar no pregador. Eu tive um problema assim aqui com uma pessoa. É uma pessoa nossa aqui, tão querida, tão amada, tão preciosa. Aí um dia uma pessoa de fora veio aqui para falar de uma coisa que a pessoa daqui, irmão, falou aqui dentro. Foi chegar lá. Você está entendendo? Falei, meu Deus, por que não falou para a pessoa? Por que não chegou para ela e disse, irmã, você errou nisso aí que você fez? Aí foi falar dela, ao invés de falar para ela. Sabe, eu aprendi a extrair o melhor das situações. Eu tenho aprendido isso na minha jornada. E hoje, naquele momento que eu vi aquele pneu estourado, naquele sol quente, no meio daquela estrada de chão, eu olhei e falei, Senhor, mais uma vez, eu não vou murmurar. Eu vou me alegrar. Sabe o que aconteceu, irmão? Eu postei, coloquei essa frase e comecei a receber feedback. Uau, como uma postagem abençoou minha vida hoje. Uau, como isso aí falou comigo. Olha como Deus usou isso aí para poder falar comigo. Sabe, pega o seu problema, irmão, e transforma isso em solução para alguém. Seja o que for. A murmuração vai roubar você, a murmuração vai comprometer a sua atmosfera, vai comprometer a atmosfera dos outros, vai comprometer a fé dos outros. Você pode escolher nesse texto se você é daqueles 10 que murmuraram, ou se você é daquele que vai ter um relatório diferenciado. Diferenciado. Eu aprendi há muitos anos com um pregador que eu admirei muito, um homem de Deus que me marcou por um tempo na minha vida. Ele era de uma igreja lá em Goiânia e eu nunca me esqueço do dia que ele falou que toda reunião é boa. Ele falou assim, todo culto, toda reunião é boa, porque toda reunião tem alguma coisa que você vai extrair disso. Como eu disse aqui, não significa que tudo, né, eu concordei, gostei de tudo. Mas tem alguma coisa que eu possa aprender com isso. O que Deus está querendo me ensinar com isso? Então eu fiz isso. Sabe qual foi o resultado, irmão? Eu tive um final de semana de descanso. Desde que eu entrei no WhatsApp, eu nunca tinha passado 2 dias, irmãos, sem um WhatsApp. Nos últimos anos, eu nunca passei 2 dias sem receber mensagem de gente perguntando que dia que eu vou mandar o prêmio dela. Entendeu? Foi um descanso para mim esse final de semana. Então aquilo que veio para me roubar, aquilo que veio para me destruir, me tornou mais forte. Sabe, tinha uma frase da nossa infância, o que não mata, engorda. Essa frase é baseada numa outra frase de Nietzsche, né? Que ele dizia que o que não te destrói te torna mais forte. E nós precisamos aprender a usar aquilo que veio para destruir a gente em algo que vai nos tornar mais fortes. E eu já estou encerrando, irmãos. Mas eu queria que hoje você louvasse ao Senhor pela circunstância. Eu não sei qual é a situação que você está vivendo hoje. Eu não sei qual é o problema. Talvez o seu problema seja muito maior do que um WhatsApp.
que talvez você nem tenha a noção da dimensão do que isso representa no meu caso. Porque a gente tem essa mania, né? De olhar para o problema dos outros e subestimar. Falar, o que é, pastor, um WhatsAppzinho? Né? A gente tem essa mania de subestimar, mas cada um sabe o nível da guerra que está vivendo. Eu não vim aqui subestimar as suas guerras. Eu não vim aqui dizer para você que você só precisa ignorar o problema e fingir que ele não existe. Eu só vim dizer para você, se posicione como Josué. Se posicione como Caleb. Eles não ignoraram os gigantes. Eles não pintaram fantasia para ninguém. Eles não disseram, não, meu irmão, aquela terra lá é mentira, isso aí, está tudo de boa. Os gigantes estão tudo morto lá já. Não. Eles chegaram e disseram, é verdade, tem gigante na terra. É verdade, a gente vai ter que lutar. É verdade, o negócio não é fácil, não. Mas a maior verdade de tudo isso é que Deus já nos deu a vitória. É que Deus já nos deu a vitória. O apóstolo Paulo escreveu que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Hoje eu quero te dizer aqui como profeta nesse lugar, seja o que for que você está passando, isso coopera para o seu bem. Seja qual for o problema que você está vivendo hoje, isso coopera para o seu bem. Isso coopera para o seu crescimento. Eu olhei para o João Antônio ali, hein? Naquela roda, com aquela empolgação, me ajudando. Eu falei, obrigado, Senhor, porque se não fosse esse buraco, eu não teria tido essa oportunidade tão rica que eu estou tendo aqui agora, de ensinar o meu filho, que nós, os homens, é que trocamos o pneu. Irmão, é o homem que troca o pneu. Eu ensino ele desde cedo. Quando não estava com um portão eletrônico lá em casa, tinha um dia que ele estava dormindo dentro do carro. Meu amor e a Radassa, eu e ele dentro do carro. João, acorda. Porque o homem abre o portão. E ele descia, abriu o portão. E aí o Senhor usou o Paulo aqui da igreja para semear um portão eletrônico. E o João Antônio ficou muito feliz. Mas são oportunidades. Oportunidades. Né? Ele não está aqui, está com os avós na igreja dos avós hoje. Então eu posso falar que esses dias meu amor pegou o pote de palmito, deu uma desenroscadinha de leve, né? Entregou para ele. Falou, meu filho, abre para a mamãe, porque nem seu pai nem seu avô deu conta. Aí o João Antônio, né, se encheu ali de poder e abriu o pote de palmito e ficou se sentindo mais forte que o pai, mais forte que o avô. Sabe, irmão, isso é tão precioso. Eu quero dizer uma coisa para você. Eu postei esses dias o vídeo, eu acho que eu comentei aqui, não sei se eu comentei aqui, do cara do pneu, né? O cara tá não foi aqui que eu comentei, não. Foi outro lugar que eu preguei, porque foi agora recente, eu não preguei no domingo passado. O cara tá na academia fazendo aquela atividade lá que ele pega o pneu de trator grandão, né? Levanta o pneu, derruba o pneu. Levanta o pneu, derruba o pneu. E aí o outro carinha vem do lado dele, cutuca ele, pega o pneu, posiciona o pneu e começa a rodar o pneu. Tipo assim, é muito mais fácil assim. E o cara olha para ele, sarado. E diz para ele, você não está entendendo, né? O olhar dele, ele não disse no vídeo, mas o olhar dele está dizendo, você não está entendendo. Eu não quero mais fácil. Eu quero o que me torna mais forte. Às vezes a gente está querendo mais fácil. Alguém disse, para que transcrever a Bíblia inteira se já tem ela impressa? E eu postei esse vídeo nesse contexto. As pessoas dizendo para mim, para que transcrever a Bíblia toda se já tem ela impressa? Porque eu não transcrevi a Bíblia toda para ter mais uma cópia da Bíblia. Eu transcrevi a Bíblia toda porque isso me torna mais forte. Porque isso me exercita. Porque isso exercita a minha disciplina. Porque isso exercita o meu domínio próprio. Porque isso trabalha todas as áreas, trabalhou, irmão, todas as áreas da minha vida. Esse desafio de copiar a Bíblia toda a mão. Então eu vou dizer uma coisa para você aqui. Aceite os desafios de Deus para você. Não murmure. Esse gigante é para revelar a glória de Deus. Esse problema
é para mostrar que Deus é grande na sua vida. Vai virar testemunho. Vai virar testemunho. Você tem duas oportunidades. Ou você pode murmurar mais uma vez. E eu não sei quando a paciência de... Eu não sei em qual dessas 10 vezes você está aí. Ou você pode se levantar e dizer: Deus, obrigado. Eu vou aprender com isso. O Senhor tem um propósito. O Senhor vai me ensinar alguma coisa com isso. Fique de pé no seu lugar hoje. E hoje eu quero te convidar a adorar o Senhor. Hoje eu quero te convidar a dar glória a Deus. Hoje eu quero te convidar a fazer um voto de murmuração. Eu li um livro que a autora, acho que foi a autora, eu não me lembro aqui quem era a autora, uma mulher de Deus, se eu não me engano. Sei que era um homem ou uma mulher de Deus, mas eu acho que era uma mulher. Contou a respeito de um jejum que ela fez. Um jejum de ficar calada. Ela ficou alguns dias calada. Ela avisou todo mundo, avisou sua família, avisou sua casa, falou: olha, eu vou entrar num propósito, eu não posso falar nada. Nada. E ela ficou alguns dias sem falar nada. E ela falou o tanto que Deus trabalhou na vida dela. O tanto que coisas aconteceram. Irmão, quantas coisas são sabotadas nas nossas vidas por causa das nossas palavras. Por causa da nossa murmuração, por causa da nossa reclamação. Quantas mulheres não estão ganhando o seu marido, porque a Bíblia diz que a mulher tola destrói a sua casa. Quantas mulheres estão perdendo os seus maridos por causa da sua palavra, por causa da sua boca, porque Provérbios fala que não tem nada pior. Ele diz que é como um gotejar contínuo. Sabe o que é tortura? É uma gota que não para de pingar nunca. Ele diz que isso é viver com uma mulher queixosa. Uma mulher que não para de reclamar. É uma tortura. E tem mulheres, e eu falo das mulheres porque aconselhando a gente sabe o quanto que isso é desafiador, muitas vezes para as mulheres. Não são só as mulheres, mas eu estou dando essa palavra de repreensão de acordo com aquilo que Provérbios fala, dentro da sua casa. Seja sábio, cuidado com as suas palavras. Ei, homens, deixa eu te falar uma coisa. Deus nos deu uma autoridade nas nossas palavras. Nós precisamos usá-la para abençoar os nossos filhos, para declarar sobre a nossa esposa, para abençoar a nossa casa, para abençoar as nossas finanças. Tem gente que pega o salário e fala: esse salário miserável, não dá para nada. Já declarou. Não, meu irmão, você vai pegar assim: meu Deus, esse salário é abençoado, eu vou pagar tudo que eu devo e vai sobrar. Isso aí é contra a lógica muitas vezes, mas é andar pela fé, meu irmão. É andar pela fé. Mas as pessoas estão sempre fazendo isso. Porque esse carro, porque essa casa, porque essa cidade, porque esse bairro, porque essa igreja, porque esse louvor, porque é isso. A minha vida como pastor, eu vi reclamação. Reclama do louvor, reclama do não sei o quê, reclama do falta isso aqui, falta aquilo. Falei, irmão, vai falar com quem resolve o problema. E eu não estou dizendo, eu disse aqui que você não pode falar a quem resolve o problema. Mas sabe, cuidado para isso não virar murmuração. E isso contaminar você. Hoje que o Senhor coloque vigia nos nossos lábios. Hoje que o Senhor nos ajude a cuidar da nossa boca. Essa semana eu vou fazer um propósito. E você está convidado a vir comigo se você quiser. Eu vou fazer um propósito de 7 dias de oração em línguas, 2 horas por dia de oração em línguas, às 3h42 da manhã. A partir de quarta-feira, dia 1º. Os primeiros 7 dias do mês, 2 horas de oração em línguas. Para quê? Para aprender mais a falar mais com Deus e menos dos problemas. Porque até com Deus, às vezes, a gente né? Então, ora em línguas, irmão. Ora em línguas e o Espírito ora de fato. Sabe, mas eu quero desafiar você a colocar vigia na sua boca. A cuidar com os seus lábios. Cuidar com o que você fala. Cuidado com as suas palavras. Porque o poder da vida e morte está na nossa palavra. Aprendamos a reclamar da maneira certa,
no tempo certo. Mas aprendamos muito mais a extrair o melhor das situações. Levante suas mãos hoje e comece a agradecer ao Senhor. Comece a louvar o Senhor. Sabe que o Senhor te deu olhos novos, olhos para enxergar o melhor das situações, olhos para enxergar os melhores das pessoas. Eu quero dizer para você que na minha vida, às vezes você vai me ver acreditando em algumas pessoas e você vai perguntar assim: meu Deus, por que o pastor acredita em fulano? Eu quero dizer para você, eu aprendi a procurar olhar o melhor das pessoas. Eu aprendi a procurar olhar o melhor das situações. Isso é inteligência emocional para mim. E isso é bênção para a vida dos outros. Então comece a adorar o Senhor, comece a agradecer a Deus. Comece a pedir perdão, sabe? Talvez você está aí, sei lá, na 9ª vez. Não sei quantas vezes você já murmurou, só essa semana. Eu não sei quantas vezes você já, a paciência de Deus que nós lemos aqui, mas hoje peça perdão ao Senhor. Se você é alguém que tem murmurado, reclamado, se você é alguém que tem se queixado demais, se você é alguém que tem essa dificuldade, comece a pedir perdão ao Senhor, dizer: Deus, me perdoa, Senhor Deus, por eu reclamar tanto, me perdoa por eu ser alguém tão queixoso, me perdoa, Deus, por sempre estar olhando as coisas negativas, sempre olhar o que está dando errado, sempre olhar para o negativo, Deus. Senhor, me ajuda a ver o positivo, me ajuda a mudar a minha visão das coisas, Senhor. Deus, me ajuda a enxergar o melhor das pessoas, a enxergar o melhor das situações. Deus, ajuda-me, Pai, a extrair a limonada do limão. Ajuda-me, Senhor Deus, a extrair o melhor das situações, por mais amarga que seja, por mais difícil que seja. Em tudo devemos dar graças. Essa é a tua ordem, essa é a tua vontade. O apóstolo Paulo escreveu aos Tessalonicenses, no capítulo 5, no verso 18: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Não é só sobre dar graças quando está tudo bem, mas quando algo não é do jeito que eu gostaria, do jeito que eu acho que deveria ser, do jeito que me agradou. Graças a Deus, graças a Deus. Deus tem um propósito, Deus está me ensinando algo, Deus quer fazer algo com isso. Agradeça, agradeça, agradeça. Levante suas mãos, agradeça ao Senhor hoje, adore o Senhor hoje, exalte o Senhor hoje, adore-o, 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 adore-o.